Ponto 1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, estamos iniciando mais um programa Hora Espírita nesse sábado, 6 de janeiro de 2025. O programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados aqui pela Rádio Chapecó, a partir das 7 horas da manhã. Tem 1 hora de duração e o nosso objetivo é debater e esclarecer temas, tirar dúvidas, enfim, refletir acerca da nossa porção espiritual, da nossa essência espiritual, à luz da doutrina espírita. E em cada um desses nossos encontros aqui aos sábados, nós abordamos um tema. E hoje, em função até da nossa data amanhã, onde comemoramos a data de independência do Brasil, a data maior da nossa pátria, o nosso tema é Missão Espiritual do Brasil, onde nós vamos aqui debater acerca desse tema, o que as obras espíritas falam sobre a posição do nosso país e a nossa missão na evolução do nosso planeta Terra. Estamos já ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e convidamos quem nos acompanha a participar do programa, nos enviando sua pergunta, sua sugestão, sua colaboração, através da live que já se encontra no ar, ou através do WhatsApp aqui da Rádio Chapecó, pelo número 2491212, que é o telefone também, o WhatsApp aqui da Rádio Chapecó. O nosso programa Hora Espírita também está nas redes sociais, como Hora Espírita Chapecó. Temos a nossa página no Facebook, no Instagram. O nosso material também é repostado no YouTube, no canal do Hora Espírita Chapecó. E lá nós encontramos todos os programas passados com as temáticas trabalhadas aqui nesse programa. E na equipe de trabalho de hoje, junto comigo, temos aqui os amigos Domingos, trabalhador da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Domingos. Bom dia, Jean. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos ouvem. E o nosso amigo Rafael Lisboa, da Associação Espírita, ou melhor, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Rafael. Bom dia, Jean. Bom dia, Domingos. Bom dia, Valmir, que nos auxilia, e a todos que nos acompanham. Eu sou o Jean, então, trabalhador da Associação Espírita Nosso Lar, e vamos aqui comandar esse bate-papo interessante hoje sobre a missão espiritual do Brasil. O que Cristo traçou no seu programa para o Brasil, né? Será que nós estamos conseguindo cumprir a nossa missão? O que de fato é a nossa missão, em linhas gerais, né? Tudo isso nós vamos tratar aqui nessa hora de duração do nosso programa. E antes de dar início à nossa conversa, então, o nosso agradecimento a todos aqueles que contribuem para que esse programa vá ao ar todos os sábados, em especial os nossos patrocinadores, que nós ouviremos o recado na sequência. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações.
A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Então, muito obrigado a Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon pelo auxílio material que nos dão para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Antes de ler o texto de abertura, nós queremos aqui divulgar, no início já do nosso programa, toda a nossa audiência, que hoje, a partir das 9 horas da manhã, temos um importante evento espírita acontecendo aqui na cidade e aqueles que eventualmente quiserem participar, ainda temos inscrições, ainda temos vagas e podem participar durante o dia. Então, está acontecendo hoje aqui em Chapecó a Conferência Espírita de Santa Catarina de 2025, que traz aí uma série de palestras durante o dia. E esse evento ele acontece das 9 ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde, lá no Clube Caça e Pesca Caramuru. Tá? Então teremos várias palestras pela manhã e também à tarde. E aqueles que desejarem, né, podem comparecer, fazer a sua inscrição no ato, lá no Clube Caça e Pesca. E também lá vai ser oportunizado, quem desejar, evidentemente, né? Vai ter até almoço, vai ter, enfim, toda a estrutura completa para quem quiser passar o dia lá aprendendo um pouco mais sobre o Espiritismo. Então, nós temos uma intensa programação, teremos 3 palestras pela manhã e 2 palestras à tarde. Temos, então, 9 horas, palestra com Vinícius Lousada, O Céu e o Inferno como Estados de Consciência. Muito interessante esse tema. Aliás, todos aqui que nós vamos nominar são temas bastante instigantes. Temos também pela manhã a palestra A Reencarnação como Instrumento de Evolução do Ser, do palestrante Vitor Hugo. Temos aí na sequência pela manhã ainda com Adeilson Salles, As Penalidades e as Recompensas Futuras, comemorando aí os 160 anos do livro Céu e Inferno. E aí temos a pausa para o almoço, né, após essas 3 palestras, e retoma às 2 horas com a palestra de Vicente Pessoa, cujo título é O Arrependimento, Expiação e Reparação. E fechando, então, a Ana Teresina Casmeni vai falar sobre a justiça divina segundo o Espiritismo, também em alusão aí aos 160 anos do livro O Céu e o Inferno. Então, uma intensa programação, palestrantes renomados que vêm de fora nos brindar aqui com a presença. E repetimos, então, a partir das 9 horas até o meio-dia, depois retoma às 14 horas, lá no Clube Caça e Pesca Caramuru. Inscrições podem ser feitas no local, sem problema, sem burocracia, só comparecer, fazer sua inscrição e participar conosco lá dessa grande reflexão durante o dia. E nós aqui, então, estamos introduzindo, né? Estamos iniciando esse grande dia de reflexões espíritas que temos em Chapecó, com aqui a missão de falar sobre a missão espiritual do nosso país, do nosso Brasil. Temos uma obra bastante famosa entre aqueles que abraçam o Espiritismo como religião, podemos dizer assim, ou como simpatizantes, que é o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito por Chico Xavier. O autor espiritual é Humberto de Campos. Segundo esse livro, o nosso país tem um projeto de cuja autoria é o próprio Cristo, em que nosso país seria preparado espiritualmente para uma tarefa grandiosa, ser o coração que irradia ao mundo os valores do Evangelho, tendo a caridade como virtude central. Essa missão não significa privilégio, mas responsabilidade. E é um projeto, é uma proposta que se faz para o Brasil. O Brasil é chamado a ser exemplo de fraternidade, acolhimento e solidariedade. A caridade aqui não é apenas dar ao pão ou agasalho, como nós falamos aqui em todas as nossas participações aqui na Hora Espírita. Como o Espiritismo ele esclarece,
A caridade não é só material, mas oferecer perdão, compreensão, apoio aos que mais precisam. A missão espiritual do Brasil se traduz, então, segundo esse livro, segundo o Espiritismo, em um chamado. Sermos uma pátria que acolhe espíritos que do passado transgrediram as leis divinas, mas encontram no solo sagrado do Brasil a oportunidade de redenção. Esse é o convite que nós fazemos hoje para refletir durante o nosso programa. E então nós vamos aqui iniciar a nossa conversa, já iniciando aqui perguntando ao nosso amigo Rafael. Qual é a missão espiritual do Brasil? O que nós podemos falar sobre isso para os nossos ouvintes? Pois bem, Jean, o que a gente pode, né, reforçando aquilo que você já leu na abertura, é exatamente essa missão que o Brasil tem. Então, se a gente fazer uma análise, né? Então, a missão, mas por que missão? Então, a gente começa a entender que, como até mesmo no nosso próprio organismo ou como qualquer outra instituição, existe sempre um planejamento, né? Existe alguém comandando todo esse processo. E o nosso processo, digamos assim, como planeta Terra, o nosso governador maior é Jesus. Então, desde a formação do nosso planeta, ele vem acompanhando. Ele vem dando as diretrizes juntos com seus colaboradores mais renomados, né, para a função, acabam, de fato, escolhendo para cada uma das nações, em funções dos seus desenvolvimentos, uma missão. E com o Brasil não é diferente. Então, a nossa missão, né, é justamente de ser esse coração do mundo, digamos assim. É o ser, na verdade, o centro vital que vai irradiar, né, essa mensagem de amor e de fraternidade para toda a humanidade. E a gente vê características disso, né, na nossa condição, onde ainda não tivemos guerras, onde, de fato, absorvemos muitas nacionalidades, né, nos tempos atuais, como também foi lá atrás. Então, essa mensagem de amor em que se volta a essa a caridade, principalmente ao amor ao próximo, né, que é aquilo que Jesus queria que a gente veja de fato o nosso semelhante como irmão, é uma das missões principais. E isso deve se irradiar para a humanidade, ou seja, nós sermos exemplos para as outras nações, onde essa mensagem e o exemplo de Jesus possa se irradiar para outras terras, digamos assim, aqui do nosso planeta. Então, como o Gia comenta no começo, a gente pega todo esse, ou seja, essa informação onde é revelada a missão espiritual no Brasil, nessa psicografia de Chico Xavier, vinda lá do espírito Humberto de Campos, né, que foi alguém que muito renomado nas letras aqui, né, quando reencarnado aqui no Brasil. Então, ele relata essa missão no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde Jesus, vendo em que nenhuma das suas, digamos assim, visitas ao planeta Terra, vendo que naquele momento, lá atrás, né, muito antes aqui do nosso descobrimento, né, viu que a situação do planeta no momento, principalmente na Europa e na região lá, onde ele, né, veio pessoalmente dar o seu exemplo, estava muito conturbada, com guerras, com materialismo. E ali na conversa com um dos seus colaboradores, né, que a gente chama lá e vê isso no livro, que é Elio, resolve justamente transportar, vamos dizer assim, dar uma nova chance para aquele seu exemplo que estava, de certa forma, um pouco conturbado. Então ele resolve transportar, nas palavras dele mesmo, essa árvore do Evangelho e criar em novas terras. Ou seja, e na conversa com Elio, ele entende que existia mais a oeste, né, que seria exatamente aqui nas terras da América do Sul, justamente no Brasil,
uma nova oportunidade. E a partir daí, dessa, digamos assim, decisão de implantar essa árvore do Evangelho aqui no Brasil, começa todo um movimento, né, para que essa a terra seja povoada por povos simples, humildes e que tenham o coração mais puro, para que a sua mensagem não poderia ou não possa, na condição, ser conturbada. Então é esse o nosso objetivo. E aí a gente vê todo um desenvolvimento para que a gente chegue até aqui no descobrimento do Brasil, a sua povoação, os seus acontecimentos, com esse planejamento e principalmente esse acompanhamento da espiritualidade. Então a gente vê que não existe acaso, né? E a gente fala muito no Espiritismo que não existe o acaso. Então foi acompanhado de muito perto pela espiritualidade. Tanto que essa conversa com Elio nada mais foi que Dom Henrique de Sagres, que era um dos fundadores da Escola Naval de Fragres, onde naquela condição que conversou com Jesus, depois reencarna, para a gente citar só um exemplo, né, como Sagres, Dom Henrique de Sagres, e funda essas escolas de navegações que escolhe aquele povo português que era o mais humilde, né, o que tinha mais condição de fé, de absorver a mensagem de Jesus, para vir e descobrir as terras brasileiras, né, naquele todo o movimento que tinha de expansão. Então, a gente vê que o Brasil tem essa missão e vai tendo essa oportunidade justamente porque esse planejamento é muito forte. Mas como disse o Jean no começo, é uma oportunidade da gente desenvolver o amor ao próximo, a fé e pegar essa mensagem de Jesus na essência, né? Naquele princípio, na sua pureza e trazer para os nossos corações. E quando se usa o termo missão, né? É o objetivo nobre, né? Quando a gente fala dos espíritos missionários que vêm para cá em missão, e se nós observarmos quantos espíritos que hoje são as nossas referências, né? Passaram por aqui, por terras brasileiras, nas mais diversas condições, né? E há diversas, porque se nós pegarmos o Brasil lá de 1500, todo o processo de colonização, de expansão, né? Tudo que esses seres tiveram de dificuldades, né? Até também para edificar o cristianismo, né? Então assim, a gente começa a contar os colégios jesuítas, né, que foram fundados, né, toda esse movimento de cristianização desde lá dos índios, né, depois veio com a questão que a gente pode até comentar, né, nós aqui no Brasil a gente teve uma abolição da escravatura sem nenhum derramamento de sangue. Então isso era acompanhado muito, demorou um pouco mais, mas sem nenhum derramamento de sangue. Então teve um cuidado para que as coisas fossem se encaixando. Então, nessa miscigenação, digamos assim, dos portugueses com os índios que estavam aqui, né, e o povo africano que veio também e participou dessa colonização, onde há essa junção, né, e depois a gente vê a questão da própria migração de algum povo mais europeu, italianos, né, alemães. Então, tudo veio se somando e a gente vê a característica do povo brasileiro que ele é muito acolhedor, né? Então, assim, nós recentemente, vamos pegar o povo atual, né, toda essa questão dos haitianos, né, que estiveram aqui um tempo maior, os próprios venezuelanos, a gente vê o acolhimento do povo brasileiro. E isso não tem, né, uma distinção. Então, a gente vê que o coração desses espíritos que aqui reencarnam tem essa condição de que pode servir de exemplo para o mundo. E essa combinação de povos, né, faz o Brasil ser o que ele é, né, essa essência, esse caldeirão cultural, e cada um dá a sua contribuição, né? Por exemplo, agora a gente percebe venezuelanos em Chapecó, por exemplo, contribuindo, né, aonde é necessário, aonde as empresas precisam de trabalho, a força de mão de obra de que a nossa cidade precisa, vem boa parte dessas pessoas que vêm de fora, se integram, né, à comunidade e dão a sua colaboração para o desenvolvimento da cidade e para a
nossa. Então, quem espera, às vezes, do Brasil como uma grande potência econômica, sabendo que tem o seu potencial, mas a missão principal do Brasil é esse fortalecimento espiritual para o mundo. Exatamente. E o Brasil também, isso também contando com o planejamento do Alto, é a única nação aqui da América Latina que não se fragmentou, né? Enquanto os outros países acabaram formando, por conta de várias contingências, se isolando em territórios menores, o Brasil é essa grande potência continental dentro de uma América Latina que se fragmentou em pequenos... E teve nesse cuidado, né, que eu comento, nesse planejamento, teve a condição de deixar o formato de coração, né, no nosso marco territorial. Então, justamente para ter esse cuidado de não quebrar essa fonte, né? Então, quando a família portuguesa real vem para o Brasil, né, imigra para o Brasil, meio que forçada, ali, fugindo das guerras napoleônicas, aquele foi um evento que ajudou a consolidar o nosso país nessa integralidade, né? Então, tivemos, claro, que algumas disputas territoriais aqui e ali, mas, ao final, o nosso território se consolida como esse gigante, né, dentro da América. E também como gigante, podemos dizer assim, um país maior, que tem a sua expressão maior, também tem a sua missão aqui junto aos países vizinhos, né, de cultivar a boa convivência, as boas relações, tudo grande dentro do propósito maior do Brasil nesse grande projeto de Jesus, que ele espera que a gente faça isso, né? Então, ele elabora um roteiro, aí depois quem vai executar somos nós, né? Porque senão o mérito seria somente dele. E no próprio livro, né, a gente vê que esse acompanhamento de perto vinha acontecendo até a proclamação da República. Que aí Jesus entende, né, dentro do planejamento, que a gente atingiu uma maioridade, justamente porque a gente tem também como nação, né, o livre-arbítrio, né, a condição nossa de escolha. Então, essa condição de cumprirmos ou não essa missão também vai das nossas escolhas, né, das nossas individualidades que acabam somando nesse coletivo. Então, não quer dizer que a gente não continua sendo acompanhado e vamos dizer assim, o plano espiritual torcendo que a gente cumpra essa missão, né? Mas, a partir da proclamação da República, a gente criou essa maioridade, digamos assim, para poder, né, ter as suas próprias escolhas. Tá, e continuando, Domingos, o que significa, né? Qual o significado do Brasil ser, então, a pátria do Evangelho, conforme o próprio texto do livro, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É isso que o Rafael falou anteriormente, né? Que não existe acaso, né? Se brinca muito que Cabral veio parar aqui porque errou a rota. Então, não foi. Não foi, tá? Assim como Colombo também descobriu a América, e se a gente vê e percebemos, né? Foi um espaço de tempo muito pequeno entre essas duas descobertas desses dois gigantes, né? Dizem hoje, a historiografia atual diz que eles já tinham uma noção de que existia uma... Então, aquela história que eles estavam indo para as Índias e sofreram, não é bem assim. Tá? Mas o importante é que o propósito maior foi alcançado. E como o Rafael falou também sobre as nações, ao longo do caminho da humanidade, várias civilizações deixaram suas marcas para nós sermos o que somos hoje, né? Egito, Grécia, Babilônia, Pérsia, os países do Oriente com a sua espiritualidade mais desenvolvida, e o Brasil como fraternidade, como a orbe da fraternidade. E significa pátria do Evangelho, porque o Evangelho é a mensagem do Cristo, e seria trazer essa mensagem como Cristo ensinou, sem mistificação, né? Sem fanatismo, na sua essência, que é a fraternidade, a solidariedade, aquilo que o Jean pontuou no começo, né? Perdão, compreensão, né? Ajuda, né? A gente falou aqui de tantos povos que vêm, e se nós observarmos a formação do Brasil, existe o mundo inteiro aqui dentro, né? Existem
japoneses, chineses, italianos, alemães aqui que colonizaram essa região. Nós temos mais para o Nordeste holandeses, franceses, e assim vai. Essa miscigenação é que torna o Brasil poder alcançar, né, o título de pátria fraterna, né, de coração do mundo. E por que coração do mundo? Né? Quando se fala de coração, se pensa logo em amor e em compreensão. E esse amor e essa compreensão, elas vão ser conquistadas a partir do momento que eu viver o Evangelho do Cristo, na sua essência, né? Na sua pureza, sem dogmas, sem barreiras. Como dizia o Chico, né? A religião do futuro vai ser a caridade. E é através dessa disseminação que o brasileiro tem, né? Essa espontaneidade, essa alegria. E a gente estava conversando antes, né? Sobre o senso de humor, né? Por vezes, nas nossas maiores dificuldades, nós achamos aí num caminho de fazer uma piada, de dar uma risada, mas sempre sem perder a esperança, né? Porque ser pátria do Evangelho é ser um povo que sempre acredita, que tem fé, que tem esperança. Então é essa mensagem que o Brasil leva para o mundo. E é essa ideia que o mundo tem do Brasil, né? Porque quem tem contato com pessoas, e hoje, né, está na palma da mão da gente, lá fora eles têm essa ideia, né? De que o brasileiro, né, é uma criatura que mesmo com todas as dificuldades, Muito né, acolhedor, né? que a gente passa, e isso não é a exclusividade nossa, muitos países passam, é um povo muito acolhedor, né? E é isso que o Evangelho fala, né? O Evangelho na sua essência. Quando a gente fala do Evangelho, a gente lembra do Cristo. E qual que era o comportamento dele, né? É esse de acolhimento, de amor, de perdão, de compreensão e de sempre incentivar a criatura que reconhecesse as suas falhas, mas que continuasse, né? Reparasse e continuasse a sua caminhada. Então, é a renovação, né? A renovação espiritual é ser a pátria do Evangelho, trazendo essa mensagem sem esse fanatismo, sem essa mistificação na sua essência. E a essência do Cristo, qual é, né? É o amor. O amor incondicional, o amor puro. Então, nós estamos, e se nós percebermos, o querido Divaldo, Chico, disseminaram essa mensagem mundo afora. Quantos livros espíritas, né, nós temos publicado em várias línguas? Está disseminando. Por vezes a gente pode acreditar quando se fala sobre isso. E o livro do Chico é de 1938, né? Chico e Humberto de Campos. E se nós olharmos, né, muitas vezes a gente olha o título do livro e pode pensar, mas puxa vida, né? Tá demorado. Não está demorada a coisa. Tudo é um processo, né, gradual. E como a gente já falou aqui, já foi falado, o que nós não podemos é nos desvirtuar da mensagem. O Rafa apontou bem, né? Jesus preparou tudo, né? Um país com a maior reserva de água doce do mundo, com florestas, com diversidade, né? Cura da maioria das doenças, nós temos as nossas florestas. Nós somos abençoados com um paraíso, né? Ele entregou, está aqui, né? Vocês sabem o caminho. Agora trabalhem, né? Como já se conseguiu a maioridade lá, a partir da proclamação da República, se esforcem, trabalhem, se melhorem. O roteiro está aí, né? Como foi falado, está tudo aí. Então se transformem na verdadeira pátria do Evangelho, né? Levem essa mensagem. E o Jean também pontuou, às vezes se dá uma derrapada aqui e ali, né? Se escorrega, mas se recupera, se volta e se continua no trabalho. E essa questão digamos assim, da miscigenação e do próprio acolhimento, né, que é uma da característica dessa missão, às vezes a gente vê depoimentos de estrangeiros mesmos, que passaram por vários países na Europa, nos outros lugares, e ele chegou nesse que eu observei, ele disse assim, eu estive na Europa, eu estive na Ásia, eu estive em outros lugares, até na América do Norte, e que lá eu também tinha a condição, digamos assim, de ter outros conterrâneos, outras nacionalidades, mas só que lá nesses outros países eu tinha os mesmos conflitos daquele que eu tinha lá na minha nação. Então, lá cada um levava a mesma condição aquela de que era lá onde a gente tinha os problemas. E quando eu cheguei no Brasil, mesmo de outras nacionalidades ou das minhas,
eu tinha o acolhimento. Lá não existia esse conflito que fez com que eu saísse lá daquela minha nação, né? Para a gente não citar os lugares. Então, ele viu que o Brasil era diferente. Então, a gente vê na prática essa condição que aqui, né, com essa vinda de vários povos, acabou que esse acolhimento, essa vibração de amor, de fraternidade, é muito maior, que acaba muitas vezes quebrando esses conflitos, essas condições ainda, né, que às vezes acaba separando o ser humano dos espíritos. E o Domingos ressaltou bem a beleza natural do país, né? As nossas matas, as nossas praias. E também temos a missão de preservar isso aí, de utilizar isso em nosso favor, mas sempre preservando. E essa maravilha natural a gente percebe que os próprios portugueses, quando chegaram aqui, né, na carta do Pero Vaz do Caminho, ela retrata, né, o deslumbramento, né, dos portugueses diante daquela terra imensa que eles chegam. Então Cabral e sua expedição chegam ali, avistam o Monte Pascal, se aproximam na barra do Rio Caí, ali ao sul de Porto Seguro, e vão aportar mais à frente na praia de Coroa Vermelha, que é um lugar belíssimo ali em Porto Seguro, e tem o primeiro contato com os índios e rezam a primeira missa. Então, já de início, né, esse contato com o povo, a missa, né, essa ligação que o português tem com a sua religiosidade, tudo isso é transportado para o Brasil, né, embora simbolicamente nesse périplo que Cabral faz agora no primeiro contato com o Brasil. Então, é uma pátria que foi erigida literalmente sobre as hostes do Evangelho. E como Jesus conversa ao início com Eliú, quando ele dá o roteiro, Eliú vai meio que se achando carregado demais o fardo, né? Porque Jesus fala em trazer o povo mais humilde da Europa, que é o português, os degredados da África que viriam para cá por conta do processo violento da escravidão, o índio com a sua ingenuidade. Então isso forma um caldeirão que forma assim uma imagem que parece que tem tudo para dar errado. Mas estamos nós aqui, né, 500 anos depois, com uma grande nação, com muitas coisas ainda para superar, mas estamos seguindo esse roteiro. Às vezes dá uma derrapada aqui, uma derrapada ali, mas nós temos que focar e seguir, não se perder, não se deixar resbalar definitivamente por esses obstáculos. Então vamos prosseguindo aqui, registrar a nossa audiência, que nos manda um bom dia. Temos aqui um recado da Marisa Valdameri, da Marisa Santim, a Sônia Concato, nos dando bom dia, o Fábio Inéia, lá de Nova Itaberaba, e a Sandra Moraes, nos desejando também um bom dia. E nós devolvemos essas energias de carinho a todos aqueles que nos ouvem em todas as plataformas, tanto no rádio, como também pelo Facebook, ou que vai nos ouvir depois na nossa página no YouTube. Rafael, falamos já um pouco sobre isso, mas essa posição do Brasil, esse projeto que se faz no Brasil ser a pátria do Evangelho, significa que nós somos melhores que outras nações? Ou qual é o significado disso para a gente? Nós vamos ser mais ricos que as outras nações? Em hipótese nenhuma, né? Isso não faz do Brasil melhor do que ninguém. Então, essa questão de missão, esse caráter de responsabilidade, a gente digamos assim, né? É uma tarefa, é uma oportunidade. Então, se nós não atingirmos esses objetivos ou nos desvirtuarmos dessa nossa condição de pátria do Evangelho, né? de coração do mundo, então a gente pode ser substituído, né? Porque dentro do planejamento, e aí a gente entende, o Espiritismo isso traz isso muito bem claro, que existe sempre um progresso, né? A nossa condição individual e coletiva é de progresso. Então, as coisas irão acontecer. Essa mensagem de Jesus, digamos assim, ela vai ser implantada. Não vai ter como a gente atingir, né, um estado digamos assim, de um planeta de regeneração sem que essa condição individual seja transformada. Então, nós, como nação, como missão, a gente está tendo esse objetivo. E é essa, digamos assim,
a missão também do Espiritismo, né, que vem, na verdade, relembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou numa condição ampliada, né, com as características da imortalidade da alma, da reencarnação, de vidas em outros orbes. Então, tudo isso nos dá uma condição de atingirmos essa tarefa, né, de termos essa condição de implantar como exemplo em nossos corações para transmitir para o mundo essa mensagem de amor. Então, se nós acabarmos por nossas escolhas indo para outros caminhos, iremos ser substituídos. Então, Jesus nos deu essa oportunidade e está contando com a nossa colaboração, né? Então, a gente pode dar o exemplo, e o Theo Domingos vai falar na sequência, o papel do Espiritismo, mas a gente vê que o Espiritismo surgiu na França e lá praticamente é esquecido. Então a gente vê que dentro do planejamento, e o próprio livro, né, do Coração do Mundo Pátria do Evangelho vê que é trazido toda a essência do Espiritismo e implantada no Brasil. Então, lá na França, às vezes, se a gente ir lá na condição, as pessoas nem sabem o que é o Espiritismo, né? Então, hoje aqui no Brasil, né, principalmente pela criação da FEB, aí a gente vai ver figuras como o próprio Bezerra de Menezes, né, que teve a condição de unificar, de solidificar o Espiritismo. A gente vê que o Espiritismo aqui é a nação mais forte, né, nessa mensagem. Então, o próprio plano espiritual e Jesus está contando com o nosso apoio, com a nossa colaboração, para que cada vez mais a gente auxilie nesse processo. E não melhor, né, que as outras, mas melhor para as outras, né? Levando para elas, como o Rafael bem lembrou, né? Na França, onde surgiu, o Espiritismo estava exaurido, né? Está exaurido. Na verdade, é a mensagem do Cristo. Né? Lá Jesus, o Evangelho. A própria Inquisição machucou muito, né, os corações, e então acabou desvirtuando esse lado. Então a nossa função, né, a função do país, quando a gente fala nossa, porque nós moramos aqui, fazemos parte, né, da doutrina, é esse esforço, né, de levar a mensagem, de disseminar, de espalhar a boa nova, né, que é essa boa nova que é da essência que Jesus pregou, né, da compreensão, né, do entender que o outro tem o direito a ter a sua opinião, né, as suas preferências, que por muitas vezes diferem das minhas, mas que isso não nos torna adversários ou inimigos, né? E isso é uma característica, né, Domingos? A gente vê assim, olha quantas religiões a gente tem, e a gente não tem, de fato, conflitos religiosos dentro da nossa nação. Então a gente convive lá com vários tipos de religiões, às vezes tem a diferença de opinião, que é algo natural, mas não existe nenhum conflito por causa, né, de religiões, de condições, né, de seus rituais. Então, para tu ver como a gente consegue conviver isso pacificamente. E é nosso dever também manter sempre, né? Isso. Tentar manter sempre esse respeito, harmonia, né? Até porque dos ensinamentos de Jesus ele fala que todo aquele que se encoleriza contra o seu irmão, contra todo aquele que aponta para o seu irmão e diz louco, raca, já está transgredindo as leis divinas, ou seja, porque esse estado emocional que nos torna pessoas agressivas e que se semeia através do ódio, do desrespeito, da intolerância, isso acaba nos levando para um caminho que não é aquele que Jesus nos ensina, não é aquilo, né? Aquilo que se espera, a mansetude, a tranquilidade, né? A compreensão até da dificuldade do outro, né? Quando a gente encontra alguém nos trata de maneira rude, né? Nós devemos tentar não fazer com que aquilo não nos contamine também. Então esse é um grande desafio nos dias, né, de hoje. Mas prosseguindo então aqui na nossa conversa, Domingos, os desafios do Brasil hoje para cumprir essa missão, para levar a efeito, né, para tornar efetiva essa missão que Jesus nos confiou. Está fácil? Existem desafios, né?
Mas o combate à desigualdade social e o investimento na educação, né, para trazer o conhecimento, porque nós já temos toda essa preparação espiritual, ela está aqui, né? Ela está Esperando. tá esperando, já está brotando, né? Mas é preciso essa aquisição de conhecimento, esse investimento no teu ganho intelectual, né? Principalmente na educação moral, né? Levando esses valores, né? Os valores que Jesus nos trouxe e que estão aí no Evangelho e na sua caminhada. Então nós temos essa barreira da dificuldade quanto a isso, né? A levar essa educação moral, a tornarmos esse país mais justo socialmente, né? Para que as pessoas tenham condições de uma vida digna, né? De respeito, de atendimento às leis que norteiam os nossos códigos, né? Estão escritas para serem obedecidas, para serem seguidas, e que todos tenham esse entendimento de que somos todos iguais, né? E somos todos amados pelo Pai. Não existe diferença, né? E isso a gente vai conquistando através da aquisição da instrução, né? Da intelectualidade. E quando a gente fala de intelectualidade é o conhecimento, né? O conhecimento básico, né? Que os nossos governantes devem fazer esse planejamento para trazer para a sociedade, porque se nós formos ver a história humana, né? E os grandes países que a gente admira, né? Pela sua qualidade de vida, eles investiram pesadamente na educação. E eles têm um detalhezinho que nós temos, né? Que é essa fé. Né? Que ela está em nós. Então que ela floresça, né? Que ela venha à tona e que ela se irradie. Porque imagine um país de 220 milhões de habitantes como nós somos hoje, né? Nós temos esse entendimento. Né? Que irradiação que nós vamos poder levar para esse mundo. Né? Que exemplo nós poderemos levar para esse mundo. Então são essas barreiras, né? Que a gente enfrenta, mas temos certeza que vão ser superadas e nós vamos atingir esse nível, né? Então essas dificuldades são materiais, elas não são espirituais. Porque a base, como o Jean bem falou, né? Quando foi feita a primeira missa, já se edificou a criação desse país no cristianismo. A primeira preocupação foi essa, né? Foi trazer Cristo para aquele momento. E de lá para cá ele continua cada vez mais vivo. E ele está. Nós precisamos permitir que ele floresça. E a gente tem que entender que nesse processo há uma batalha espiritual também, né? Então, esses entraves, né, que a gente vê, principalmente da questão material, como o Domingos comenta, se a gente olhar o noticiário, a gente diz que nunca o Brasil vai ter essa condição, né, de alcançar esse objetivo. Mas a gente sabe que a notícia do mal, né, das coisas ruins, elas dão muito mais ibope, muito mais popular essa disseminação. Mas o bem, por outro lado, está acontecendo e acontecendo muito forte. Então, a gente vê que o bem que às vezes, né, age no anonimato, ele é líquido e certo, digamos assim, de alcançar os seus objetivos. Então, por mais que a gente possa, né, ter a impressão, né, que tudo está às vezes arruinado, perdido, a gente sabe que o bem está agindo, né, às vezes quietinho, mas muito perseverante, digamos assim. Então essa batalha espiritual, digamos assim, de que no plano espiritual também existe quem é contra essa missão do Brasil, é muito forte. Então, cada um tem o seu papel, o seu objetivo na sua transformação para auxiliar também o Brasil nessa missão. O tema ele rende bastante indagações, né? Mas antes de avançarmos, vamos ouvir mais uma vez o recado dos nossos patrocinadores e voltamos com as reflexões finais.
A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Então voltamos com o nosso tema aqui no programa Hora Espírita no dia de hoje. Antes de iniciarmos nossa reflexão final, registramos mais uma vez a participação dos nossos ouvintes. Devolvemos um bom dia para a nossa amiga Terezinha Kemerich, a Sarajane Vos, a Reni Moreto Lise, nosso muito obrigado pelo bom dia que nos mandam. A nossa amiga Tânia Vargas diz o seguinte: bom dia. Tantas nações aqui na nossa pátria do Evangelho, tantas religiões que lá fora guerreiam, mas aqui dentro do nosso país vivem em paz. Isso me dá esperança no meu país e dá a todos nós, né? Exatamente o que nós falamos aqui, né? Essa convivência pacífica entre as religiões, entre as diversas nacionalidades, né? O caldeirão cultural que é o Brasil, e europeus, africanos, indígenas, asiáticos que convivem aqui, que formam suas comunidades, essas comunidades que se relacionam muito bem, né? Então tudo isso tem essa marca no Brasil e é nosso dever preservar isso, né? Fazer com que aqui não venha, aqui não floresça como em outros lugares, né? A semente da intolerância, da incompreensão que acaba nos envenenando. Temos também aqui ressaltar mais uma vez que teremos hoje, né, a partir das 9 horas da manhã, aqui em Chapecó, a Conferência Espírita de Santa Catarina de 2025, que acontece no Clube Caça e Pesca Caramuru, lá no Engenho Brau. E a partir das 9 horas teremos palestras, teremos debates, na parte da manhã e na parte da tarde. E como temos ainda inscrições, aquele que desejar comparecer e participar dessas palestras, pode ficar à vontade, pode se dirigir a partir das 9 horas para acompanhá-las. Repetimos aqui que a partir das 9 horas da manhã nós teremos 3 palestras pela manhã e 2 palestras pela tarde, tratando exatamente de assuntos relacionados, relevantes, relacionados ao Espiritismo. Então, às 9 horas da manhã, nós teremos uma palestra com Vinícius Lousada, O Céu e o Inferno como Estados de Consciência, tratando aí sobre questões trabalhadas no livro O Céu e o Inferno. Às 10 horas, teremos a palestra com Vitor Hugo, cujo tema é A Reencarnação como Instrumento de Evolução do Ser. E às 11 horas, palestra com Adeilson Salles, que tem como tema as penalidades e as recompensas futuras, também tratando do livro O Céu e o Inferno, que completa 160 anos nesse ano de 2025. Aí teremos o intervalo para o almoço, teremos lá também toda a estrutura do almoço, para quem quiser participar e almoçar lá. E à tarde voltamos com 2 palestras de Vicente Pessoa, cujo tema é o arrependimento, expiação e reparação. E fechando, a palestra com Ana Teresa Camesmie, cujo tema é a justiça de vida segundo o Espiritismo, também em homenagem, né? Aí a palestra de encerramento, tratando de uma temática que está presente no livro O Céu e o Inferno, que, repetimos, completa 160 anos nesse ano de 2025. Então, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17. Clube Caça e Pesca Caramuru. Inscrições podem ser feitas no local, sem burocracia, sem preocupações, só se dirigir até o local
e desfrutar do evento. E a nossa missão aqui, temos ainda 10 minutos de programa, agora para fechar, né, algumas reflexões que nós podemos fazer aqui, que nós vamos aqui incitar os nossos debatedores. A doutrina espírita, como é que ela fica nesse processo todo? Qual é a relevância da doutrina espírita para que o Brasil alcance a sua missão espiritual e de que forma ela desenvolve essa missão atualmente? Quem quer começar aí por isso? Eu acho que o papel dela é fundamental, né? Ela, na verdade, é, né, como retrata o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ela é a raiz, digamos assim, ela é a própria árvore do Evangelho que Jesus tenta implementar. Como a gente comentou antes, a mensagem de Jesus que estava conturbada, né, meio a conflito, a questão de guerra, tenta, nessa missão espiritual do Brasil, através do Espiritismo, ser reimplantada aqui no Brasil, na condição de que a gente busque a sua essência, a sua pureza. E a reforma individual, que é, vamos pensar assim, um dos objetivos maiores do Espiritismo, é o ponto-chave para que a gente tenha esse reflexo coletivo. Quando a gente muda individualmente, ou seja, cada um fazendo a sua reforma íntima, o seu combate ao egoísmo, ao orgulho, de certa forma entendendo o papel da caridade, né, e do amor ao próximo, vai refletir no coletivo. Então, a gente sabe dentro do Espiritismo que ninguém muda ninguém. Nós só mudamos a si mesmo. Então, nesse autoconhecimento, nessa condição de reforma individual, a gente vai refletir no nosso coletivo. Porque mudando individualmente, você vai mudar a sua família, né? Que talvez é a maior missão individual de cada um. Mudando a sua família, né, com o seu exemplo, você pode demonstrar as suas atitudes, às vezes no seu ambiente de trabalho, e na própria sociedade em si, ela vai estar reformada, tendo essa condição, digamos assim, do Evangelho na sua essência e na nossa vivência. Quando a gente busca viver essa mensagem de Jesus, pegando o seu exemplo e trazendo para o dia a dia nosso, a gente vai estar fazendo aquele papel de formiguinha, ou seja, aquela sementinha, né, nessa missão maior que é dessa pátria do Evangelho, né, desse coração do mundo. Como o Rafael pontuou, né, ela é fundamental, porque ela nos transforma e ela é a inspiradora para a nossa transformação, né? A partir do momento que nós entramos em contato com a doutrina espírita, com seus ensinamentos, nós nos transformamos, né? Muitos daqueles conceitos, muitos daqueles dogmas, né, que por vezes nos travam a visão de entendimento, né, não a visão física, mas a visão de entendimento de vida, né, do porquê estamos aqui, qual é o nosso papel, né, para onde nós iremos. E nós vamos encontrar essas respostas dessas perguntas que acredito faça parte da vida da maioria das pessoas dentro da doutrina espírita. Como Jesus falou, né, que pediria ao Pai que mandasse o Consolador prometido, e a função da doutrina espírita, ela é consoladora, né? Ela nos consola nas nossas dúvidas, nas nossas lágrimas, nos nossos sofrimentos. E a gente estava falando aqui do Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado por Humberto de Campos, escrito por Chico Xavier, né? E tem o prefácio de Emmanuel. E ele diz no prefácio que se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas como uma nova luz. Eis em síntese o porquê da nossa atuação nesse sentido. E ele conclui: e a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Que é isso que a doutrina espírita nos ensina, né? Que as nossas dificuldades na caminhada, elas são
oportunidades ímpares, né, para a gente ir reparando o que nós já fizemos, né, ou deixamos de fazer em outras existências. E o papel dela é fundamental nesse sentido, porque ela nos inspira, né? Quem entra em contato com a doutrina espírita, e se vai ter uma oportunidade muito importante hoje na conferência, né, pelos temas que vão ser abordados, quem não conhece ou nunca teve, mas vai ser inundado por essas informações, e muitas das dúvidas que se tem, né, vão encontrar respostas nas obras, nas casas espíritas, na conferência de hoje, e realmente, né, irá avalizar que a doutrina espírita ela é o consolador prometido pelo Cristo, e está aqui para nos ajudar a nos melhorarmos, a nos transformarmos. Isso que o Rafael falou, né, do trabalho de formiguinha. Eu vou me transformando, as primeiras pessoas que se transformarão estão dentro da minha casa, que são meus familiares, né? Porque a gente muda comportamento, muda a maneira de ver a vida, né? Aquilo que o Jean falou, que a gente no nosso dia a dia encontra pessoas que por vezes, né, estão com vários problemas, alguns problemas, e descarregam em cima da gente, ou com uma atitude, ou com uma palavra. Quem não tem esse contato ainda, por vezes, vai rebater na mesma moeda. Mas quem já tem esse entendimento que a doutrina traz, né, essa essência do ensinamento do Cristo, vai reagir de outra maneira, né? Então, o papel da doutrina ela é tão importante que quem tem esse contato, quem passa a ter esse contato, esse entendimento do que ela nos traz, realmente se transforma. Então, ela é transformadora. Assim como o nosso país vai ser transformador na história do mundo, né? Levando o Evangelho do Cristo nessa sua pureza, nessa sua essência. Então, estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso programa, sobre essa bela reflexão sobre a nossa missão no Brasil. Acho que é interessante, e achei interessante terminar esse programa com um trecho de um poema que Chico Xavier psicografou durante um dos programas Pinga Fogo, em dezembro de 71, e cujo autor é Castro Alves. E exatamente o título do poema é Brasil. Então, num dos encerramentos do programa Pinga Fogo, que teve uma grande audiência na época, no início da década de 70, ao final, Chico psicografa um poema e ele vai lendo, e o poema sobre o Brasil, e ao final ele dá o autor espiritual, que é Castro Alves, né? Nosso grande poeta, né? E aí, ao final, na parte final do poema, está dito assim: hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se entregue, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil. Então, um poema muito, muito belo, muito impactante, e que nos serve aí de alerta para o que o Cristo espera de nós, né? Essa grandiosa missão que nós temos, e que nós sejamos capazes de honrar, então, a confiança que Cristo teve em nós, nos integrando esse belíssimo projeto, que é o Brasil sendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, meus amigos, um grande abraço a todos aqueles que estiveram conosco aqui até agora. Um excelente sábado. Aqueles que puderem nos honrar com a sua presença na Conferência Espírita serão recebidos de braços abertos. E deixo aqui o meu bom dia e um excelente fim de semana ao nosso amigo Rafael. Bom dia, um ótimo dia a todos aí, que tenhamos uma boa conferência. O nosso amigo Domingos, né? Um excelente restante de dia, né? Já que o bom dia nós já demos. Com certeza, né? Um ótimo final de semana, e que tenhamos todos nós aí muita paz e esperança, né? Exatamente. Então, um excelente fim de semana a todos, um grande 7 de setembro a todo mundo, e o Hora Espírita retorna na semana que vem. Hora Espírita.